Beleza, pessoal? Mais um vídeo aí com dicas de Excel. Quem gosta desse tema, inscreva no canal, ative o sino para as notificações. Toda semana vídeos sobre Excel, planilhas eletrônicas e assuntos aí relacionados de várias áreas do conhecimento, tá? Desde exemplos mais simples, como mesmo alguns exemplos mais elaborados aí para áreas específicas da pessoa que gosta, ou que estuda ou é da área da engenharia também. Eu acabo de vez em quando postando vídeos dessa área. Mas esse aqui é um exemplo simples que eu quero falar sobre a questão da previsão de dados no Excel, né? Imagina que nós tivéssemos esses valores aqui de valores de ações, uma certa moeda ao longo do tempo. Aqui, imagine que cada número aqui no mês é janeiro a dezembro, tá? Coloquei números aqui, porque se eu colocar o texto, ele para fazer a análise ele não aceita. Vamos mostrar no gráfico como é que seria esse comportamento. Eu vou aqui inserir, vou pegar esse gráfico mesmo aqui. Vejam que eu tenho um comportamento a princípio meio que aleatório, né? Meio difícil de prever. Então a ideia é, será que eu conseguiria, a partir desses dados anteriores aqui de 1 a 12, né? Janeiro, dezembro, prever, por exemplo, para os próximos 3, 4 meses, sei lá, ou os próximos 12 meses, esse comportamento, fazer uma previsão desse comportamento a partir desses dados, né? Tem gente que faz isso usando, por exemplo, algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Inteligência artificial, mas o Excel tem uma ferramenta bem legal, que é essa ferramenta aqui, ó. Cliquem aqui no menu Dados e depois em Planilha de Previsão. Então aqui ele cria uma nova planilha para prever tendências de dados, né? Visualizar diferentes opções de previsão e tirar a sua planilha de previsão atual. Então nós vamos selecionar aqui os nossos dados. Vamos vir aqui então na guia dados, planilha de previsão. O que que ele faz? Ó? Ele gera, primeiro que ele faz a plotagem dos dados originais nossos aqui em azul, e depois ele faz uma previsão com limites mínimos e máximos. Ó. Aqui ó, eu posso clicar no término da previsão. Ó. Aqui ele fez até 16, mas eu posso esticar esse negócio até, sei lá, por um ano. Não recomendaria muito, né? Porque se o cara está trabalhando com ações, por exemplo, ou algum outro tipo de sistema mais complexo, muito tempo de previsão assim fica difícil, confirmar que isso toda hora tem que mudar, né? Mas eu vou colocar aqui, vou deixar até o 16, seria previsão de 4 meses. E aí aqui tem umas opções, ó. A partir de quando eu quero começar a previsão, se eu quero começar a partir do mês 12. O intervalo de confiança, que é uma variável estatística aí, né? Um parâmetro estatístico que é muito usado em análise estatística, não vou entrar em detalhes sobre o que é isso. A sazonalidade, né? Aqui ele detecta automaticamente. Ou provavelmente ele detectou aqui de um mês em um mês, eu poderia definir aqui de um mês em mês. Não, não é de um mês em mês porque aqui ele já deu uma suavizada, né? Claro que não é de mês em mês porque a amplitude não é constante no meu modelo, né? Vamos testar aqui, vamos botar uma sazonalidade de 3 em 3, ó. É que a gente vai prever para 4 meses seguintes aí. Vou botar 4. Pode ser que ele pegue, porque se eu colocar 2 aqui ele vai entender que é meio uma oscilação, a amplitude constante, mas não é constante, né? Vou botar 4, então. Se eu colocar mais aí é meio chute, né? Vou botar 4. O intervalo de valores da linha do tempo, como é que eu preencho os pontos ausentes, né? Com interpolação ou com zeros, não. Nesse caso aqui não deu problema, mas às vezes pode resetar a curva, e a curva pode ficar meio suave demais. Interpolação, aqui como é que agrega duplicatas, média, mínimo, tem umas variações. Melhor é deixar na média, né? Posso fazer pela mediana também, às vezes não muda muito, pelo mínimo, né? Mas vou deixar na média aqui, tá? E aqui incluir estatística de previsão. Uh, então é isso, vamos deixar assim como está e vamos clicar em criar. Então ele criou uma planilha a mais com o gráfico, claro, depois esses gráficos podem formatar, né, de acordo com o tipo, né, colocar as legendas, deixa eu dar uma diminuída aqui no gráfico, né. Mas a ideia é que vejam que ele coloca o limite de confiança, né, superior, que seria esse aqui, e o limite de confiança inferior. Colocou até ele coloca da mesma cor, fica meio ruim de enxergar, né, mas isso aqui a gente pode mudar depois na legenda. E essa aqui seria o intervalo, que seria mais ou menos a previsão média desde 12, ele começa do 12, mas seria 13, 14, 15, 16, até os 4 meses seguintes. E aqui ele dá umas explicações, ele faz uns cálculos alfa, beta, gama, que são parâmetros estatísticos, tá? Que não vou entrar em detalhes sobre o que é isso, vai ter que dar um curso de estatística mais longo, né? Mas são para quem entende, para quem já estudou, né? Consegue entender o que são esses parâmetros aqui. E aqui, então, a previsão dos valores, aqui que seria o laranja do meio, né? Quais seriam os valores dessas previsões em números, né? Então, aqui seria 0,5, 0,64, 0,47, 0,81. Se a gente fosse pensar em termos de números para fazer essa previsão. E o limite de confiança ali das variáveis, né? Que ele dá, né? E superior e inferior.
tá? Então aqui de 0,29 a 0,71, 0,43 a 0,85, né? Que seria então o plot das curvas laranjas aqui em cima e embaixo da curva principal, superior e inferior. Então, uma análise bem interessante, é uma ferramenta bem interessante, claro que ela quebra o galho, mas é evidentemente que quando o nosso programa ele é muito dinâmico no tempo, a gente sempre tem que atualizar a previsão de tempos em tempos, né? Mas é uma ferramenta bem legal, a gente não precisa ficar programando coisas, usando modelos aí do zero aí para tentar colocar no Excel, porque ele tem essa ferramenta de, de previsão de dados, né? Que é uma ferramenta bem útil para fazer algumas análises. Ok, pessoal?